Bom, dando continuidade, o professor Celso permanece como moderador e apresenta agora a palestra técnica do Instituto Senai de Inovação em Manufatura Avançada e Microfabricação, ICIM-AMF, com o tema A Metrologia como Instrumento de Inovação. Convido a senhora Maísa Terada, pesquisadora do Instituto Senai de Inovação em Manufatura Avançada e Microfabricação, ICIM-AMF. Só apresentando-a, Maísa é pesquisadora no Instituto Senai de Inovação em Manufatura Avançada e Microfabricação, possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo em 2001, tem mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Universidade de São Paulo em 2003, tem doutorado sanduíche no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Brasil, e no Instituto Superior Técnico de Portugal em 2008. Também tem MBA executivo no INSPER em 2014 e pós-doutorado no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Também tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, atuando principalmente nos seguintes temas: soldagem por FSW, corrosão, biomateriais, tratamentos térmicos, transformações de fase, aços inoxidáveis especiais, ligas ODS, texturização a laser e manufatura aditiva por fusão em leito de pó. Muito bem-vinda, mas eu acho que tem uma outra participante. É isso aí, a gente tem que se virar nos 30 aqui, né? Eu não sabia, falei para ela, até pedi desculpas já, mas nós vamos ter mais uma palestrante aqui, que é a Gleice de Lima Xavier Ribeiro, que é colega. Hã? Mas, olha lá. Bom, vamos lá, Gleice, desculpa, não sabia que tinha participar. Ela vai fazendo jogar. Mas, gente, enquanto vamos preparando as palestras, coisas que acontecem, né? Nos melhores congressos a gente encontra esse tipo de dificuldade. Mas eu tenho a honra de trazer aqui a Maísa e a Gleice. Foi uma negociação difícil para trazer essas duas colegas aqui. Elas são da nossa unidade. Eu ainda me recordo dos códigos do Senai, que é a 115, né, que é a Escola Senai Suíço Brasileira, e hoje é um instituto de inovação que está com muito trabalho, e vocês vão perceber que elas têm muita informação interessante. Parte desse investimento que aconteceu lá 10 anos atrás, eu ajudei como funcionário do Senai ainda, e tem muita coisa interessante. Eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. E aqueles que são de indústria devem procurar o Senai para que os serviços, vamos dizer, para inovação, mesmo serviços meteorológicos, calibração, a Escola Senai Suíço Brasileira, para simplificar, o Instituto Senai em materiais, manufatura avançada, é uma experiência incrível. Aliás, vocês vão convidar o pessoal para ir lá visitar, né? Vale a pena. Aqueles que estão aqui em São Paulo, mesmo que estão fora, vale a pena conhecer esse Senai, assim como vale a pena conhecer a nossa escola aqui, a Escola Senai Maior, que trabalha com materiais avançados. Aliás, eu pedi ao nosso colega Gustavo, que vai estar aqui amanhã, ele está aqui em outra reunião. Gustavo não está aqui, não. Gustavo, provoquem ele. Como que a gente visita lá o setor de materiais avançados, de nanotecnologia? Ele vai organizar uma visita rápida para vocês conhecerem todo o trabalho do pessoal aqui. Pronta a apresentação? Viu? Maísa, fique à vontade. Bom trabalho. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de vocês estarem presentes aqui assistindo a nossa apresentação. Eu venho aqui hoje com uma missão que eu falo que é um pouco até difícil, porque a maioria do pessoal olha o nome da palestra e já pensa, nossa, mas inovação, o que isso tem a ver comigo? Isso vai ajudar alguma coisa? Vai agregar alguma coisa no meu trabalho? Parece que é
um bicho de 7 cabeças, alguma coisa que vai demorar anos para ter um retorno, e por isso não pode dar certo. A gente recebe muito esse tipo de comentário até do pessoal que vai visitar, olha, não sabia que o Instituto de Inovação era isso, né? O Instituto de Inovação é dedicado à pesquisa, mas também é uma pesquisa que não é uma pesquisa básica, ela pode sim auxiliar tanto no desenvolvimento das indústrias, quanto ter a pesquisa básica em si. E como que a metrologia pode auxiliar nessa pesquisa? Então, são perguntas que eu sei que a maioria de vocês tem e que eu gostaria que vocês saíssem daqui com uma resposta, né? Pelo menos com uma ideia de que a pesquisa sim pode ajudar o meu negócio ou algum problema que eu estou tendo no trabalho, ou algum desenvolvimento, alguma coisa que pode ser assim, digamos, melhorada com a pesquisa e desenvolvimento. Então, o que é o Instituto de Inovação do Senai, né? Eu sei que ele não é muito divulgado, geralmente as pessoas que procuram o Senai ou associam o Senai, lembram do Senai, tem foco na educação, claro, é uma tradição muito grande. O Senai hoje tem diversas unidades, né? Só no estado de São Paulo são 92 escolas e 78 unidades móveis, mas pelo Brasil todo nós também temos, eu tinha colocado 27, mas eu estava numa palestra hoje e descobri que já tem mais que são 28 unidades de inovação. Então, qual é a diferença, né, dessa unidade de inovação? Como hoje é a primeira palestra em relação ao Instituto, eu vou contar para vocês um pouco de como funciona. O Instituto de Inovação, diferente do Instituto de Tecnologia, ele é mais voltado para pesquisa e desenvolvimento. Então, ele trabalha muito com editais de fomento, trabalha com, por exemplo, FAPESP, FINEP, CNPq, BNDES, tem a plataforma também do Senai, onde nós temos editais próprios, e todos esses editais eles são voltados tanto para a indústria quanto para a universidade. Nós atendemos também universidades. E hoje, no Brasil, esses 28 agora institutos, cada um tem sua especialidade, então a gente tenta não fazer um sombreamento entre eles. E no estado de São Paulo, vocês vão ver que são 4. Vocês estão tendo o prazer de conhecer um aqui, em São Bernardo, que o Gustavo vai apresentar amanhã para vocês, e eu represento o de Manufatura Avançada, que fica em Santo Amaro. Também temos o Biotecnologia, que é em Bom Retiro, e o de Energia, que é o mais novo, que ainda não tem um prédio próprio, mas que logo terá desenvolvimento. Aparentemente, no próximo ano, nós temos um polo tecnológico aqui nessa unidade, onde todos esses institutos vão ser concentrados aqui. Então, vocês vão poder, se fosse o ano que vem, conhecer todos ao mesmo tempo. Então, o que é o Instituto de Manufatura Avançada? Vocês podem pensar, nossa, com esse nome, o que vocês fazem lá? O que vocês têm de equipamento? O que vocês têm de tecnologia? Como vocês podem nos ajudar? Então, nós somos uma equipe que não envolve professores e alunos, ou seja, não tem problema de NDA, confidencialidade, nada disso. E nós não temos também alunos operando os equipamentos, tanto de metrologia quanto de pesquisa. E que a gente sabe que, às vezes, muitos operadores no equipamento só, principalmente com equipamentos calibrados, ele pode perder a calibração, digamos assim. Então, esse problema a gente não tem no Instituto de Inovação do Senai. E nós somos divididos basicamente em 3 áreas que conversam entre si. A primeira área seria o design, o desenvolvimento, que não é o design decorativo, é o design industrial, onde nós temos uma equipe de designers que podem executar vários projetos, tanto da parte de manufatura quanto da parte de prototipagem. Eu vou explicar um pouco melhor depois das áreas. Nós temos a parte de manufatura em si, onde temos a manufatura subtrativa, que seria a parte de usinagem, microfabricação e manufatura aditiva. E a parte de, carinhosamente, a gente chama de medições, que é a parte da metrologia. Então, como os designers atuam... Estou na frente. Como que os designers atuam? Que tipo de projeto pode ser ajudado por um designer? Então, por exemplo, eu tenho um desenvolvimento de um logo, eu tenho uma marca, eu quero fazer um logo e eu não sei para quem que eu peço. Então, a nossa equipe de design pode ajudar fazendo esse logo, desenvolvendo a marca, melhorando o produto, fazendo protótipos. Às vezes as empresas têm uma ideia, ou mesmo uma pessoa tem uma ideia de um produto
está na minha cabeça, mas como que eu faço para saber se ele funciona, se ele dá certo, se ele vai ser um protótipo que vai funcionar? Então, a equipe de design entra em contato e eles, juntamente com a equipe do desenvolvimento, eles fazem tanto o arquivo digital quanto a prototipagem 3D. Então, nós temos diversos equipamentos de manufatura aditiva, polimérica e metálica. Atualmente, são 5 tecnologias diferentes. Vocês podem conhecê-la quando tiver oportunidade. E, a partir do tipo de protótipo, a gente consegue definir qual é a melhor tecnologia para ser usada, não só para imprimir esse protótipo, mas também para escalonar isso para a indústria. Então, outro tipo de projeto que a gente pode realizar lá na parte de design é a parte de simulação. E o que seria essa simulação? Por exemplo, eu tenho uma peça que eu sei que ela não está funcional. Eu tenho um produto no mercado, mas esse produto está dando muito problema de manutenção, a manutenção é difícil, tem peças em lugares inacessíveis. Então, a gente pode fazer uma simulação de outro tipo de design para aquele mesmo produto, para que ele fique mais agradável ao público, né? Mais vendável, se torne mais vendável. E, além disso, na parte de manufatura aditiva, uma grande vantagem é que a gente consegue reduzir a quantidade de material e obter o mesmo desempenho, né, do produto. Então, esse tipo de simulação, de sugestão, né, digamos assim, que a gente vai colocar para o projeto, também é feito pela equipe de design. Na parte de produção e manufatura, que a gente comenta, o foco principal do nosso instituto é a microfabricação. Então, nós podemos fabricar microcomponentes, temos até casos de microparafusos, microantenas, como também canais micro. Às vezes, uma peça grande requer um canal micro, né? O que seria um micro? 1 milímetro? 1 centímetro? Não, muito abaixo disso. Então, nós temos lá ferramentas para fazer esses canais, que às vezes são canais tão pequenos que praticamente são da espessura de um fio de cabelo. Então, nós fazemos esse tipo de desenvolvimento, principalmente para distribuidores de gás, por exemplo, para fabricantes de peças de vidro, onde tem que ter uma entrada de gás por uma peça e uma saída concentrada, né, para que haja o resfriamento, e a produção de peças que não podem ser feitas por outro tipo de sistema. Além disso, nós também temos a fabricação de superfícies funcionais, por exemplo, melhorar uma superfície de um implante. Como assim melhorar, né? A gente pode alterar essa superfície para que ela adquira uma rugosidade, e aí dessa rugosidade seja favorecida a sua integração. Ou então ocorra, nada mais é do que a formação do osso, né, em volta desse implante. Ou então as bactérias que estão no sistema, elas não vão grudar nessa prótese. E aí isso é uma vantagem muito grande, porque uma pessoa que tem uma prótese, ela pode passar por um processo muito grande de recuperação e, inclusive, de possibilidades de infecções. Além disso, nós temos uma manufatura aditiva metálica, que nada mais é do que uma impressora de metal. E essas impressoras hoje estão super difundidas, né, no mercado. Tem muita gente que fala, eu tenho uma na minha casa, eu vou comprar lá um rolo de fio de plástico e vou imprimir lá o meu capoeira, o meu chaveiro, enfim. E a ideia que a maioria das pessoas tem é que a de metal também é assim. E aí que vem o nosso assunto principal de hoje, né? Como seria uma impressora de metal? Uma peça já vem pronta, eu posso ir lá e falar, eu quero imprimir essa engrenagem, não vai funcionar? Vocês vão ver que nem sempre. Bom, só falando um pouco, dando uma prévia, né, do que a nossa área de medições faz, nós temos muita demanda de análise de falhas, análises internas, porosidade, trincas, análise de materiais compostos, que seriam diferentes, né, com fibra, polímeros com fibra, polímeros com algum aditivo. Também recebemos muita demanda de medições de partes internas, de geração de arquivo 3D, às vezes até de uma peça de plástico transparente, que a pessoa, por exemplo, acha que está com uma trinca, e aí não pode cortar. Como que a gente vai cortar e depois descobrir aonde está o defeito? Então a gente faz uma análise por tomografia e descobre se a peça estava ou não com problema.
Além disso, nós temos também o auxílio dos equipamentos para fazer engenharia reversa e para estudar os componentes que eu tinha mencionado, de manufatura aditiva metálica. Então, só um resumo de como são as áreas, né? As 3 áreas conversam entre si. Então, a gente vê esse ciclo, que nada mais é do que a integração entre essas áreas. E por que um círculo? Porque não necessariamente um projeto entra pelo que a gente pensaria que é o início, né? Conceitual. Não, às vezes uma peça entra pela manufatura. A peça, o cliente traz a peça e fala, eu quero produzir essa engrenagem. E aí, na hora que a gente imprime a engrenagem, ele vai, com a surpresa, né? Que a engrenagem não vai ter o desempenho que ele imaginava. E aí, qual material que eu vou usar para imprimir a engrenagem? Qual parâmetro que eu vou usar? Ninguém sabe. Ele não sabe, eu também não. Esse é o problema. Então, aí que vem a parte da pesquisa e desenvolvimento. Um exemplo, até relacionado à manufatura de metálico, é como seria a seleção desse material para fazer esse componente metálico, essa engrenagem. Para começar, que não existe hoje no mercado uma grande variedade de materiais metálicos que dá para imprimir, por incrível que pareça. A gente pensa, é tão fácil, né, ter tantos materiais, mas não disponível em forma de pó, que é o que precisa nesse processo, a gente não tem quase nada. Deve ter. Olha, acho que chutando alto, uns 10 tipos de metal diferentes. Por exemplo, eu tenho lá um tipo de alumínio, um tipo de aço, um tipo de titânio, e qual deles eu vou escolher, sendo que o material que eu preciso não é nenhum desses? Então, a gente tem que fazer uma pesquisa em relação a isso. A gente imprime uma matriz com parâmetros diferentes, né, vários corpos de prova, e leva para a área de metrologia. Por quê? Nós temos que fazer inúmeras caracterizações e avaliações. Então, nós temos que fazer caracterização microestrutural, que nada mais é do que ver se tem grãos, se tem precipitados, se tem alguma coisa pó não fundido, por exemplo, se tem poros, se ficou trincado, se empenou. Isso pode acontecer também, pode empenar. E, além disso, resistência mecânica. Não necessariamente o material que está melhor para a resistência mecânica é o melhor para a resistência à corrosão. Então, às vezes, a pessoa precisa escolher. Se escolher para que vai usar, né? Falar, olha, esse aqui eu quero, porque eu quero com resistência mecânica super alta. Só que ele não vai entrar em contato com água do mar, por exemplo. Então, não tem problema. Agora, se eu selecionar um resistência mecânica super alta e levar ele para colocar no motor na praia, ele vai correr inteiro. Então, o cliente não vai gostar muito do resultado. Então, a gente precisa também desenvolver o que seria o melhor comportamento. Além disso, a gente faz medição de dureza e microdureza, porque se vocês vissem no processo, não sei se todos são familiarizados, né, com o processo de impressão 3D de metal, mas é um feixe de laser, que ele vai imprimindo camada por camada. Imagina um tomate que é cortado em várias fatias, o laser vai construindo o tomate inteiro, camada por camada. Então, cada vez que esse laser passa, ele vai influenciar na camada de baixo, não é só na camada que ele está em cima. E aí, todas as propriedades juntas, elas têm que ser avaliadas para que a gente consiga um componente robusto, né? Um componente de que a pessoa realmente tem confiança de que ele vai atender as expectativas. Além disso, hoje, nós temos os equipamentos que tem de manufatura aditiva metálica, eles não têm uma resistência mecânica boa, eles têm que passar por diversos tratamentos térmicos após a impressão, e cada vez que nós temos um tratamento desse, voltamos para a parte de caracterização. Então, todos os equipamentos que nós temos na área de medições, metrologia, eles vão auxiliar nessa caracterização. Alguns exemplos das caracterizações que nós fazemos, por exemplo, na superfície, microestrutura, rugosidade e espessura de camada. Aqui nós temos uma foto, não sei, acho que não está muito nítido, mas talvez em outra tela, uma foto obtida por microscopia, que ela avalia exatamente a presença de alguns poros, dessas partes pretas, mostrando que a peça não está boa o suficiente. Então, essa peça ela não vai ter um resultado adequado. E, além disso, esse equipamento também faz análise química, semi-quantitativa. Por quê? Por isso que parece, quando a gente imprime uma peça,
muitos materiais evaporam, simplesmente evaporam. A gente vai pegar uma liga de titânio que tem alumínio, o alumínio evapora, e aí acaba sobrando só titânio. E alguns exemplos aqui também da rugosidade do material, né? Vocês podem ver que aqui nessa parte vermelha está mais alta. Vocês vão ver que isso é muito comum em peças de manufatura aditiva, porque quando o pó não funde, ele fica evidente, fica na superfície e ele é detectado assim. Outro exemplo que vale a pena ser citado é na parte de análise de falhas também, como eu já havia comentado, trincas, porosidades internas. Outros exemplos que também podem ser realizados com esses equipamentos é a análise de juntas soldadas e uma porosidade. Geralmente, não sei, quem tem mais contato com microscopia eletrônica sabe que a gente precisa de um material condutor de elétrons, né, um semicondutor que seja para formar imagem. E nós temos um equipamento que não precisa. A gente pode pegar uma formiga do jardim e colocar aqui, na verdade esse é um pulgão, não é uma formiga, e fazer a imagem sem fazer recobrimento com ouro. No caso dos testes por manufatura aditiva, a gente vai até conseguir ver aonde está a rugosidade da camada. Essa rugosidade é causada pela passagem do laser. Então, até isso é importante para o processo de desenvolvimento. E também, outros usos, né, para essa técnica seriam a parte de texturização a laser, que seria a modificação de camada, de medição de acabamentos superficiais e de outras peças produzidas por usinagem. Outro aspecto também muito importante no desenvolvimento de componentes para manufatura aditiva seria a inspeção dimensional. Tanto que nós temos lá vários equipamentos, vários tridimensionais, scanners, perfilômetros, que são utilizados para isso, para verificar se realmente o dimensional está dentro do que a gente esperava. Porque a gente sabe que o pó, quando ele funde, ele acaba retraindo, ou não, né? Depende do como foi programado o equipamento. E uma máquina que recebemos recentemente, que eu acho que vai ser muito utilizada para a parte de desenvolvimento, é a máquina de tração. Essa máquina, podem ver aqui, é um extensômetro óptico. Essa luz verde aqui é o extensômetro para avaliar, né, a tração. E sim, essa linha minúscula é o corpo de prova. Aqui vocês vão ver as duas garras, e isso aqui é o corpo de prova. Acho que tem uma imagem que está com animação, não deve ter aparecido. Ah, sim, mais por favor. Aqui, isso aqui é um corpo de prova de tração. Para quem já viu um corpo de prova normal de tração, né, sabe que o conhecido como subsize, que é o pequeno, tem cerca de 10 centímetros de comprimento. Vocês imaginam fazer ensaio no corpo de prova desse tamanho. Então, isso é muito bom para quem precisa fazer algum desenvolvimento que não consegue ter muito material para fabricar, né, um corpo de prova. Às vezes, eu tenho uma peça que falhou, uma peça que eu quero desenvolver e não tem material para fazer corpo de prova. Ainda mais que não só, né? A gente tem que fazer uma quantidade de repetições que seja considerado aceitável. E por fim, nós temos mais um ainda, desculpa, a parte de engenharia reversa, também muito importante para essa parte de desenvolvimento. Porque nós temos, às vezes, projetos que a pessoa quer reproduzir uma peça, só que a peça ela não tem um arquivo 3D. Então, como que eu vou imprimir uma peça que não tem um arquivo? Às vezes é uma peça antiga que está quebrada, uma peça que comprou importada e não tem mais no mercado, uma peça importada que tem que fazer uma nacionalização. Então, eles levam a peça lá para a gente mede essa peça utilizando ou os scanners ou a tomografia, e aí gera esse arquivo e depois imprime a peça. Um equipamento também muito importante para a parte de avaliação de dureza é um equipamento que mede a dureza automática. Então, vocês estão vendo esse mapa de cores, geralmente a gente vê isso por temperatura, essa diferença. E nesse caso não, é por dureza. Então, vocês podem ver que a parte mais vermelha é a parte mais dura. Então, para processos, tanto de manufatura aditiva quanto de soldagem, nós temos esse mesmo tipo de padrão, onde nós temos esses, parecem em forma de V, né? E esses Vs, eles são de dureza diferente.
E isso é muito importante por causa da energia colocada no processo. E uma outra tecnologia também que nós temos disponível, que é muito utilizada até para avaliação de tecidos, de tecido de roupa mesmo, é a avaliação de molhabilidade. Nós temos projetos, por exemplo, que a empresa estava desenvolvendo recobrimentos, né, para que o tecido ficasse impermeável, e eles não sabiam como avaliar isso. Então a gente pinga uma gota na superfície, essa aqui é uma gota de água, e aí a partir do formato dessa gota a gente avalia se esse material está impermeável ou não. Então é muito interessante até para desenvolvimento de superfícies que não são mecânicas, né, que o foco do nosso instituto é metálico, mas as diversas tecnologias que nós temos nas medições, elas atuam tanto polímeros, cerâmicas, tecidos, os mais diversos produtos. Então, eu espero que vocês tenham tido uma ideia menos, assim, digamos, arraigada, né, na cultura de como a pesquisa pode atuar, né, pode ajudar vocês nos problemas até do dia a dia. E convido a Grace para apresentar uma parte do trabalho que ela realizou, que é utilizando as técnicas de medições em corpo de prova de manufatura aditiva. Bom, obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Grace, trabalho com a Maísa, né, lá na área de medições avançadas do Instituto de Manufatura Avançada e Microfabricação. E eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido lá na nossa área, né, juntamente com a área de manufatura de microfabricação do nosso instituto. Já aproveito para dizer também que esse trabalho está disponibilizado lá na plataforma, né, do Metaverso. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser saber mais detalhes sobre o trabalho, convido vocês a acessarem a plataforma do Metaverso para estar lendo nosso trabalho completo. O nosso trabalho foi a avaliação por tomografia de raio-x industrial de peças de ácido oxidável 316L. Estou muito no escuro aqui. Peças de ácido oxidável, né, de 316L fabricadas por fusão em leite de pó, que a Maísa já deu uma prévia para vocês dessa tecnologia, né? Então, a manufatura aditiva, ela é para nós, né, a impressão de uma peça, a fabricação de uma peça que acontece camada por camada, onde no processo de fusão em leite de pó, a gente vai partir da matéria-prima, que é o pó metálico, né? Sendo que nessa tecnologia de fusão em leite de pó, a gente vai conseguir variar os parâmetros de impressão para a gente variar e combinar esses parâmetros, né, para a gente conseguir uma melhor qualidade na impressão nas peças fabricadas. Próximo. E quais as vantagens, né, da gente utilizar a manufatura aditiva por fusão em leite de pó, em vez de se utilizar as técnicas de fabricação convencionais? A gente consegue peças com geometria complexa, geometrias que a gente não conseguiria, né, com os processos tradicionais de fabricação. A gente consegue fazer componentes customizados e também componentes sob demanda, né? E redução dos componentes de montagem e também uma otimização do peso das peças que nós estamos fabricando. Essa é a máquina que nós temos disponível lá no nosso instituto. A Maísa já deu uma prévia para vocês. Pode passar, por favor? Bom, e quais os setores que a gente consegue atender com essa tecnologia, né? A gente consegue atender o setor médico com as ligas à base de titânio e os aços, principalmente, né? O setor automotivo com as ligas à base de alumínio e o setor aeroespacial com as ligas também à base de titânio e os aços também. Próximo. Então, uma vez que nós fabricamos essas peças, avaliar e caracterizar essas peças que nós obtivemos é de extrema importância, porque cada combinação de parâmetros vai gerar para a gente uma microestrutura, vai gerar para a gente defeitos que são inerentes do processo, e a gente caracterizar e quantificar isso é muito importante, porque vai influenciar no desempenho dessa peça que a gente vai estar utilizando. Então, nesse contexto, entra a tomografia de raio-x industrial para a gente conseguir avaliar esses defeitos internos dessas peças. No caso
utilizar a tomografia, seria para inspeção de componentes eletrônicos, quando a gente faz comparação da nuvem de pontos com o modelo matemático. E nesse trabalho nós produzimos 3 peças, variando a potência do laser, né? E a gente avaliou essas peças utilizando 3 condições para a gente adquirir a nuvem de pontos. Nessa primeira condição, a gente utilizou um voxel, né, uma resolução de 40 micrômetros, e na segunda condição nós utilizamos um voxel de 20 micrômetros. Próximo. Bom, aqui nós temos as nuvens de pontos que nós obtivemos dessas 9 condições, né, que nós fizemos os escaneamentos. E a gente observa que quando a gente melhora a resolução, a gente tem uma percepção melhor dos poros na peça. E aqui a relação, né, de porcentagem de porosidade, porque além da avaliação qualitativa, a gente também consegue fazer a avaliação quantitativa. Então, o que a gente conclui nesse trabalho? Que, de fato, a combinação dos parâmetros vão gerar para a gente defeitos, né, quantidades de defeitos diferentes nas peças, e a gente escolher técnicas que possibilitem a gente quantificar esses defeitos é de extrema importância para a gente avaliar o nosso processo de manufatura de título. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui está o nosso contato da Maísa, o meu contato, o contato do Bruno também, que é o coordenador da nossa área. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma interação conosco, fiquem à vontade. Muito obrigada, Maísa. Passar a palavra para o professor Celso para abrir aí para o debate, para as perguntas da plateia. Queria cumprimentar as nossas 2 colegas do Senai, né, pelas excelentes exposições, mas eu acho que deve ter perguntas lá, senão eu vou começar a perguntar aqui. Tem perguntas? Pode ser o pessoal do Rio Grande do Sul, pode ser de Minas, pode ser de São José dos Campos. O pessoal está quietinho. Pode ser o Adolfo, que está aqui na frente, o Parecido. Gente, quando eu vejo esses envelhecimentos todos, eu começo a voltar no meu passado não tão distante. Eu tive a oportunidade de participar de uma boa parte desses trabalhos, né? Eu estava comentando com elas aqui que elas hoje fazem um trabalho magnífico e que era um trabalho que normalmente era feito por rapazes, né? Quando eu vejo aí ela falando de tomógrafo, de máquinas de medir coordenadas, dureza é um dos maiores problemas que a gente ainda hoje tem na indústria. Medição de dureza, por incrível que pareça, ainda é um grande problema. E eu vejo que o Senai evoluiu demais nas suas unidades, no atendimento às indústrias, né? E elas estavam me dizendo aqui que as indústrias estão procurando muito o atendimento, estão procurando muito nas questões de desenvolvimento de novos produtos, processos. Então, realmente, o Senai, nesses vários institutos, quantos são todos mesmo? 27, isso só em São Paulo. No Brasil, de inovação, 27 no Brasil, mais os institutos de tecnologia. Quanta oportunidade para as empresas. O pessoal precisa conhecer. Hoje a gente consegue, né, fazer uma boa divulgação. Até nisso eu acho que o pessoal que vai trabalhar nas políticas da infraestrutura da qualidade, na estratégia. Aliás, ontem eu coloquei um Media Code aqui da doutora Juliana. Não deixe de contribuir com
com informações lá para aquele pessoal que está montando a estratégia da infraestrutura da qualidade. É isso que vai mudar o cenário industrial. Então, eu vou aguardar mais. Você vai fazer uma pergunta? Né? Dá um microfone ali. Patrícia, nós temos quanto tempo ainda de perguntas? Eu preciso me controlar. 10 minutinhos. Quanto? Uns 10 minutos. Temos 10 minutos? Não dá para fazer muita pergunta. Pois não, pode falar. Oi? Então, vocês falaram que os alunos não utilizam essas máquinas. Tem o curso de programação, mas tem o curso, é o mesmo para impressora de metal também? É um curso diferente? Custo ou curso? Desculpa, de Curso. Então, na verdade, toda essa pesquisação ela é realizada no Instituto de Inovação. Então, nós não temos curso para operadores. Na verdade, os pesquisadores e os especialistas que trabalham hoje no Instituto que fazem todos esses ensaios, análises e impressões. Lá na nossa unidade, tem o curso de mecânica de precisão, só que não tem a parte de manufatura aditiva em si. É mais a parte de usinagem, né? Seria torno, fresa, alguns dos processos mais voltados, até alguns microprocessos, né, voltados para componentes menores. Mas essa parte de manufatura aditiva, hoje ela só está no Instituto de Inovação mesmo. Satisfeito? De onde você é? Desculpe, eu não enxergo dele. Eu sou Vitória do Instituto Nacional de Tecnologia, do Rio de Janeiro. Agora sim eu estou lembrando de vocês. Mais questões? O Aparecido, aqui o microfone, aqui o doutor Aparecido, José Aparecido. Só um minuto. Posso falar? Tá? Até ficar verdinho. Agora sim? Agora sim. Boa tarde. Bela apresentação, parabéns. A minha dúvida ou curiosidade é de saber como vocês se posicionam quando recebem uma demanda complexa, que o Senai, dentro da sua esfera de conhecimento, muitas vezes sente que não tem como avançar e dar uma solução. Vocês fazem parte de alguma rede externa de inovação? Vocês procuram outras instituições para compor o conhecimento e a solução? Sim, nós temos Bom, primeiro nós procuramos para, dentro dos outros institutos de inovação, já que cada um tem o seu foco, mas se não encontramos na rede, nem nos institutos de tecnologia, cada instituto tem uma série de parceiros, tanto universidades quanto outros institutos de pesquisa, no Brasil e internacionais, onde é possível realizar parte dos projetos ou, de repente, o projeto em sua totalidade. Obrigado. Mais perguntas? Eu lembro, no passado, do edital Senai Serve de Inovação, depois veio a Embrapi. O que está acontecendo hoje dentro do Senai com essas entidades? Elas estão financiando? Nós temos muitos financiamentos, inclusive a maioria dos projetos que nós executamos de pesquisa e desenvolvimento são frutos de editais, tanto da FINEP quanto da IDES, FAPESP, inclusive, CNPq. Temos os editais do Senai, na plataforma de inovação, também são diversos. A unidade de Santa Amaro, que é de onde nós viemos, né,
nós apresentamos não é uma unidade de terapia, mas aqui é. Provavelmente o Gustavo vai comentar amanhã sobre isso. E a linha deles é na parte de materiais, com mais foco em polímeros e cerâmicas. Mas existem outras unidades no Brasil que também são terapia em outras especialidades. Então, por exemplo, se a gente tem um projeto que a empresa tem interesse, ou o projeto se encaixa na linha terapia, nossa unidade não é, mas nós buscamos a parceria para que o projeto seja executado com uma unidade que seja. E na parte de inovação, por exemplo, CNPq, com a PESP, nós somos contratados geralmente como serviço de terceiros. Então, para as universidades que têm projetos em andamento, eles também podem nos procurar para fazer uma parte da pesquisa, ou até mesmo uma parceria, uma divulgação. E FINEP, Fundep, geralmente nós submetemos editais, onde a ICT pode ser proponente, também com ideias, né, que partirão da empresa, e que pode até ser em colaboração com outras instituições. E se o proponente é a empresa, nós atuamos auxiliando até mesmo na escrita do texto do edital, se a empresa tiver interesse. Obrigado, Maísa. Resumindo, o serviço é completo, né? Desde a ideia até a concepção, a evolução. Eu vou um pouquinho além. E como ficam as questões de propriedade industrial envolvidas? E uma outra questão, gostaria, se fosse possível, vocês falarem também da transferência de tecnologia. Como que vocês estão trabalhando isso? Quer falar? Na parte de propriedade intelectual, geralmente, dentro do edital do Senai, nós temos algumas que são da empresa, né, e existe um consenso, digamos assim, para que a empresa não venda essa propriedade no primeiro ano, digamos assim, né? Porque, na verdade, é simplesmente porque como o Senai tem uma aporte financeiro muito grande, então a gente participaria da propriedade intelectual, mas não do ponto de vista de ter lucro com isso, né? Seria somente uma proteção, digamos, para que a empresa não pegue um edital para ela já revender esse desenvolvimento. E, no caso da transferência de tecnologia, geralmente nós temos bastante divulgação dos projetos que nós executamos, claro, dentro das possibilidades da indústria. Também temos cuidado de ter dentro dos NDAs, né, não divulgar informações confidenciais, e claro, nenhuma empresa que paga por um desenvolvimento quer que aquele desenvolvimento se torne público, né? Então a gente tem um limite, digamos assim, combinado já previamente com a empresa, do que pode ser divulgado, e aí nós temos tanto publicações de congressos nacionais, internacionais, publicações em revistas científicas, baseadas em projetos que foram executados lá, mas que na verdade não dão a solução completa, né, a solução pela qual a empresa pagou. Então, todos esses projetos, antes da divulgação, a empresa verifica para ver se ela está de acordo com tudo que seria divulgado. Inclusive, as empresas não são mencionadas nesses trabalhos a pedido delas mesmas, né, porque eles não querem dar, digamos, ideia do concorrente. Que bacana. Eu fico feliz de ouvir tudo isso que você falou, mas perguntas? Vamos encerrar? Espanhol? Então nós estivemos aqui com a Maísa Terada, com a Gleice, né? Duas colegas do Senai, que gentilmente vieram falar um pouco sobre o trabalho delas, e de outros colegas também, porque é um grupo, um time. Então, mais uma vez, a Remesp agradece, Maísa, a participação de vocês no nosso congresso da qualidade da metodologia em palavra. E tem presentinho? Tem presentinho. Vamos lá se posicionar para a foto oficial no meio do palco. Obrigada às duas pela apresentação.
Bom, obrigada mais uma vez. Nós faremos um intervalo de 20 minutos para o coffee break e retornaremos para o